Vamos seguir lá por Brasília, porque agora a gente tem que falar de um outro assunto, que eles estão conectados, não deveriam, mas acabaram conectados, mas esse assunto é o assunto do julgamento da tentativa de golpe de Estado que está no Supremo Tribunal Federal. Mais um passo foi dado. Ontem, no final da noite, a Procuradoria-Geral da República apresentou suas considerações finais, indicando claramente no relatório que considera o ex-presidente Jair Bolsonaro o principal organizador e o principal beneficiário da tentativa de golpe de Estado. Caian Messina chega aqui com os detalhes para a gente. Boa tarde para você, Caian. Oi, Adriana, boa tarde, um beijo para você, um abraço para o Renan e para os nossos queridos telespectadores. Exatamente, né? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tinha até às 11 horas e 59 minutos de ontem para protocolar essa peça, então, né, pedindo a condenação dos réus do chamado núcleo crucial da suposta tentativa de golpe, e ele fez isso faltando menos de 10 minutos para o fim do prazo, né, para tentar sinalizar ali que realmente estava debruçado sobre o assunto, enfim, uma maneira de mostrar mais respeito aos réus. E pediu justamente a condenação de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus desse chamado núcleo crucial, segundo ele, era comandado pelo ex-presidente da República. Paulo Gonet, pessoal, escreve o seguinte: o réu Jair Messias Bolsonaro figura como líder da organização criminosa denunciada nesses autos, por ser o principal articulador, o maior beneficiário e autor dos mais graves atos executórios voltados à ruptura do Estado Democrático de Direito. Os outros réus, né, e aí a gente está falando de Walter Braga Neto, General Augusto Heleno, Alexandre Ramagem, Anderson Torres, também, né, o general Paulo Sérgio Nogueira, o almirante Almir Garnier, enfim, todos eles seriam auxiliares dessa tentativa de golpe, segundo escreveu Paulo Gonet. A defesa de todos os citados, no entanto, afirma que não concorda, obviamente, com o que foi escrito pelo Procurador-Geral da República e que os clientes são inocentes. Logo mais, inclusive, Jair Bolsonaro deve falar aí pela internet, né, a respeito justamente desta peça feita pela própria PGR. Agora, né, a grande dúvida é justamente quando ocorre o julgamento. Bom, estamos na reta final, né, foi protocolada a peça da Procuradoria-Geral da República, agora as defesas têm até 30 dias, 15 dias tem o delator do esquema, o tenente-coronel Mauro Cid, depois mais 15 dias para os outros réus, e a partir daí, então, o próprio ministro Alexandre de Moraes tem a prerrogativa de marcar a data do julgamento. A expectativa aí é de que seja no final de agosto. E aí, minha gente, realmente não tem mais nenhum tipo de recurso. A expectativa justamente é de que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal então comece a julgar se Jair Bolsonaro e os outros 7 réus são culpados e inocentes no final de agosto. Para a gente concluir, Caian, 2 pontos importantes foi Mauro Cid, a posição da PGR em relação ao Mauro Cid, que propõe uma redução de 1/3 da pena e não 2/3, por considerar que ele não foi plenamente coerente e teve uma plena colaboração com o acordo de delação premiada, teve que ser chamado outras vezes para depor, teve que ser cobrado por informações que não tinha dado. Então, na visão da PGR, ele não merece o benefício total porque não foi plenamente colaborativo, mas as provas do que apresentou consideradas válidas. E um ponto curioso é em relação à notícia que surgiu hoje em relação ao ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, de que apresentou, para se isentar das responsabilidades do que aconteceu em Brasília no 8 de janeiro, apresentou uma passagem aérea e, segundo a PGR, falsa, né, Caian? Exatamente, né? História no mínimo curiosa, né? Lembrando que Anderson Torres é o ex-ministro da Justiça, mas na ocasião, né, no 8 de janeiro, ele era o secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Então, seria a primeira linha de defesa ali, né, dos atos do 8 de janeiro. Defesa que a gente viu as imagens, não ocorreu. Muito disso, segundo a Procuradoria-Geral da República, porque Anderson Torres estava em férias no exterior, né, segundo a própria defesa, só que
de acordo com a PGR, os dados apresentados por Anderson Torres para dizer que estava realmente de férias não batem com os dados que foram apresentados pela empresa aérea. Então, Anderson Torres apresentou ali um localizador que, segundo a Gol, a empresa que faria o voo Brasília-Orlando, esse localizador não existe, não está vinculado à pessoa de Anderson Torres e também não havia um voo saindo aqui de Brasília no horário em que Anderson Torres disse ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a história vai ficando cada vez mais complicada para alguns réus. Adriana. É isso, pode complicar bem a vida do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Obrigada demais, viu, Caian, pelas informações. Até mais. Valeu, Caian, bom trabalho. Até mais, pessoal. Bom trabalho. Agora 4 horas e 16 minutos no horário de